Alô galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Sexta-feira, dia 13. E o título desse vídeo aqui é Pedrinho e Fábio Azevedo se merecem. Simples assim. Pedrinho eleito para ser presidente do Vasco. E aí aquela chacota de que ele comandaria a piscina, todo mundo feliz, todo mundo ovacionando ele, Zé Colmeia, Fábio Azevedo, aquela putada toda lá dos conselheiros, né? Ídolo, estão aqui um cargo de presidência, aí chorou, ficou feliz, emocionado, né? E aí ele disse, Pedrinho, que não teria entrado para tirar 7-7, mas entrou para tirar 7-7. Ele participou, né, amarelo, junto com os roxos, da negociação com o Salgado, chefe maior da tribo, da transformação do Vasco, do futebol do Vasco, em Vasco SAF. E depois da compra pela 777 das ações majoritárias da Vasco SAF em 70%. Ele participou de tudo. E aí ele entra para ser presidente e em março, 3 meses após, né, ele entra com uma liminar que retira a 777 do controle acionário da Vasco SAF, ao argumento de que veio salvar o Vasco, dizendo que não tinha interesse em tirar a 777, tirou a 777 pelos fatos e fundamentos expostos na liminar obtida na Justiça Comum, já que a arbitragem não cabe liminar. O árbitro da Câmara de Arbitragem não tem poderes estatais para dar liminar. Então ele entrou na Justiça Comum e hoje há uma discussão sobre os 39% que aí estão pairando sem um dono, né? Que o Pedrinho impediu os aportes para que ela chegasse a 777 já com 31%, mais 19,50 e ano que vem mais 20,70, impediu isso. Então hoje essa discussão aí. Mas o Pedrinho entrou para tirar 777, ao argumento de salvar o Vasco, tendo feito ele a cagada, junto com os roxos, de permitir essa venda, né? Toda cagada, com estudo da KPMG maculado, porque na época que o Vasco foi vendido para 777, ela já estava falida, controlada pela ECAP. Então, Salgado e companhia, todos, inclusive a KPMG, deveria saber disso. Então, todos têm culpa no cartório, né? Então, falei essa introdução aqui para chegar no ponto que eu quero, né? Assim que o Pedrinho obteve a liminar, Fábio Azevedo, Zé Colmeia, o Wellington Campos fizeram uma tríade, né? Trio parada dura contra o Pedrinho. Fizeram um cartel, né? O cartel do Zé Colmeia, do Wellington Campos e do Fábio Azevedo. Começaram a bater nele, né? O fanático vascaíno xingou ele num áudio que vazou. Zé Colmeia ameaçou ele, dizendo que se você retirar a ação aí, Pedrinho, se a 777 voltar ao comando, eles botam dinheiro de volta. Eles rasparam os cofres da 777. A 777 raspou os cofres da Vasco SAF quando foi tirada do poder, do controle acionário, né? Então, o fanático Azevedo, o fanático vascaíno, Fábio Azevedo, xingou o Pedrinho num áudio, depois levou no seu vídeo, fez uma live com um especialista dizendo que o Pedrinho tinha errado, que é ruim de tudo, blá 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 e tal, né? E aí criou um fake. Vasco vai ser vendido para um fundo árabe. Lá para abril, maio, junho no máximo, foi desmentido pelo próprio Pedrinho, numa pergunta que ele, Fábio Azevedo, fez ao Pedrinho. Pedrinho, isso aqui? O Pedrinho respondeu, mas falou, inclusive com relação ao fundo que alguém falou aí, não quis falar do Fábio Azevedo. Mentira, não existe isso. Então, o fanático já tinha sido desmentido ao vivo pelo Pedrinho. Depois, na primeira coletiva que o Pedrinho deu, foram 2 agora, né, uma atrás da outra, na primeira coletiva, ele humilhou, massacrou o Zé Colmeia,
né? E aí eu te pergunto, qual a diferença do Zé Colmeia para o Fábio Azevedo e para o Wellington Campos, que todo dia ia na loja do Zé Colmeia falar mal do Pedrinho no seu canal lá, né? O Fanático Vascaíno foi desmascarado. E várias vezes o Zé Colmeia também foi. Inclusive o Zé Colmeia falou supostamente alguma coisa que o Pedrinho disse que era mentira, disse que ia processar ele. Por que não processou o Fábio Azevedo? Por que não processa o Wellington Campos, que agora acabou de dizer que o Vasco, que o Marinax tinha comprado, tinha fechado com a 777 a questão dos 31%. E a gente sabe que o Wellington Campos é burro, porque não sabe ele, não tem essa cognição, ele tem déficit intelectual para entender que não tem que fechar só com a 777 ou com a ECAP hoje, tem que fechar com a Lindhall também. E lá na Justiça Americana, onde eu bloqueio com ordem para cá. Não vou explicar aqui, carta rogatória, blá 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 e tal, execução de um país para o outro, né? Não preciso explicar isso, mas tem que mexer lá para conseguir mudar aqui. Aqui tem um comando de bloqueio, né? Vinda de fora. Se não tem a carta rogatória, vai ter a carta rogatória, mas já tem esse bloqueio. Você não pode vender hoje as ações da 777 para a RECAP sem discutir com a Lindhall. E daqui a pouquinho, ou já agora nesse momento, com a Justiça Americana pelas fraudes que foram cometidas. Mas voltando para cá, né? Zé Colmeia mentiu várias vezes, ameaçou o Pedrinho. Fanático Vascaíno mentiu várias vezes, xingou o Pedrinho. O Wellington Campos, mentiroso, acabou de ser desmascarado. Então o Wellington Campos foi desmascarado com relação ao Marinax, que teria fechado com a 777 os 31%. O Fanático Vascaíno sobre o fundo árabe, né? E o Zé Colmeia por várias situações, inclusive aquela que ele falou lá, o Pedrinho, que o Zé Colmeia teria que provar, senão seria processado. E está aí hoje, dando entrevista no canal do Fábio Azevedo. 18 horas, extra, lembra dos filmes antigos? 18 horas no canal do Fábio Azevedo, vai ter uma não sei se é uma entrevista recuperada, né? Que a gente chama, já aconteceu, vão colocar as imagens. Não sei se vai ser ao vivo, nem entrei nesse mérito, Fábio Azevedo para mim é uma pessoa abjeta, como é o Zé Colmeia, como é o Wellington Campos, como são outros demais, né? Inclusive o Pedrosa, né? Que erra demais e insistem em dar pala para esse cara. O próprio Pedrinho nas entrevistas dá pala para esse Pedrosa. Todo dia uma mentira diferente, né? Aí depois, quando ele é apertado, quando ele é xingado, ele chora. Aí diz que tem doença, que se recuperou, que voltou a viver, depressão. Eu não quero saber disso. Quero saber que você não pode mentir. E aí depois, se alguém prova que você mentiu, não tem que chorar e dizer que é fraco, que não é fraco. Eu tenho várias ressalvas contra o Eurico Miranda, mas eu lembro dele na CPI, com um charuto lá. Agora eu não lembro se é apagado ou aceso, não vou lembrar. O cara perguntando para ele, essa pergunta eu não respondo não. Outra pergunta aí. Enquanto o Vanderlei alguma coisa lá do Flamengo, presidente na época, chorava lá na CPI. Nada contra chorar. Só que eu não posso trazer um problema meu, uma debilidade minha, para me salvar das merdas que eu faço, das mentiras que eu conto. Isso é uma sacanagem. Isso é pilantrice, isso é mau caráter, isso não é ser homem, né? E não tem nada a ver com esse negócio de homem gay ou homem, não. Tem muito gay aí, mas macho que macho, entendeu? Homem de formar as palavras, né? De firmar as palavras, melhor dizendo. Então, hoje, Pedrinho vai dar uma entrevista para o Fábio Azevedo, né? E aí, a primeira pergunta tinha que ser feita: por que você apoiou a 777, Pedrinho? Depois, vem aqui inscritos no meu canal, você só critica e tal, você não ajuda o Pedrinho. O Pedrinho ajudou a vender. Eu sempre dou aqui um exemplo, né? Um garotinho, 18 anos, já pode ser punido, né? 18 anos, lá um garoto, bota fogo no teatro, tudo começa a lamber, depois ele apaga o fogo, sai como herói, mas morre uma pessoa. Ele responde por essa pessoa, por esse óbito, porque ele colocou fogo no teatro. Mesma coisa, o Pedrinho ajudou a vender. E aí depois tirou a 777, salvou de quê?
né? Tem a questão da comissão aí, 4%, né? Da venda, como o Campelo falou, que o Salgado levou 28 milhões, mais os 70 lá que ele pegou para pagar-se e pagar algumas coisas, aquele empréstimo ponte para 777 entrar, né? Então, você vê que o Pedrinho é da mesma corja que esses caras. Se alguém fala de mim e eu vou falar com esse cara, eu tenho interesses escusos, obtusos. Eu não sou confiável, né? E aí agora todo mundo... Ontem eu soltei um vídeo, né? O Zé Colmeia que batia no Pedrinho ontem. Não, porque o Pedrinho é o nosso presidente. Ele tem que ser respeitado. Isso é uma corja. É um jogo de palavras. É nojento isso. Quer ver uma outra coisa? O Vascaíno do Cerrado lá, né? A Estrela. Falava mal pra caceta do Salgado. Soltou um vídeo lá. Eu tenho um vídeo sobre isso. Eu digo minuto do dia que ele soltou um vídeo dizendo que o Salgado foi, coitadinho, foi usado. Ele não teve culpa de nada. Foi o Osório do Quistrado. E depois, o Vascaíno do Cerrado falou mal demais da Atenção Vascaínos, e agora ele fala, segundo o canal Atenção Vascaínos, isso é canalice, isso não é ser homem, isso não é ser macho, porra. Né? E eu sei diferenciar isso aí. Tem alguns youtubers aqui que conversam comigo, são amigos do Vascaíno do Cerrado, mas eu sei diferenciar, né? Por mais que eu ache nojento algumas coisas que são feitas, né? Por exemplo, eu conheço um youtuber que é promíscuo igual o Vascaíno do Cerrado, já não me interessa. Mentiroso igual o Vascaíno do Cerrado, já não me interessa. Conheço um youtuber que fala com o Vascaíno do Cerrado lá, não tem problema. Não mente igual o cara e tal, faz um trabalho lá sério. Mas é nojento. Se eu tô aqui, né, e me junto com canais mentirosos, fakes, eu não conseguiria me ver no meu vídeo. Eu não conseguiria me ver no meu vídeo, né? Abre live aí, né? Meus inscritos pedem, faz live aí pra mim, abre live pra gente, conversar e tal. Por conta de trabalho, né? Se Deus quiser, sexta-feira que vem, nosso recesso forense, vou ter um mês aí, talvez eu abra live, né? Em dezembro, já tem 1 ano e pouco de canal. Meu canal foi aberto em agosto do ano passado. 1 ano e 4 meses de canal, 16 meses. Talvez eu abra uma live aí no recesso, até dia 20 de janeiro, né? Os prazos voltam a contar dia 20, o fórum reabre dia 6. Então dá para ficar um mês aí parado, sem muito trabalho, tá muito prazo, né? Então é isso. Esse é o teor do meu vídeo. Queria explicar que não há diferença entre Pedrinho, Fanático Vascaíno, Fábio Azevedo, Zé Colmeia e o Wellington Campos. Inclusive, é pior ainda, né? Tanto em direito civil quanto em direito penal, há uma impossibilidade, tanto no crime quanto no civil, de você escolher, né, os desafetos. No civil tem esse problema e no criminal também, né? Você não pode escolher o crime foi cometido por 5 pessoas, você não pode escolher, não, 2 ali eu conheço, não vou processar não, não vou pedir que o Estado processe não pode isso, cara, né? E o Felipe está escolhendo os réus, o Felipe está escolhendo os desafetos, porque a mesma merda que o Zé Colmeia falou e foi humilhado na coletiva do Pedrinho e ameaçado de processo, a Índia Velha fez, o Wellington Campos, e o Fanático Vascaíno, né? O Wellington Campos sobre o Marinax, que tinha fechado já com a 777, com as 31%, mentira. Fábio Azevedo, que o Vasco ia ser comprado por um fundo árabe lá atrás, mentira, né? E o Zé Colmeia, não me lembro aqui especificamente, mas o Pedrinho disse que ele teria que provar o que ele falou, me deu um branco agora sobre a cagada que o Zé Colmeia falou. Mas não se pode escolher inimigo, não se pode escolher desafeto. Quando você escolhe desafeto para processar, para colocar na berlinda, você é igual a todos, né? Não diferencia. Se gostou do comentário aqui do meu canal Vasco Análise, se inscreva. E olha que eu só peço para você se inscrever depois de ver o vídeo. Porque se você não gostar do vídeo, você não se inscreve. Eu não peço antes, como a maioria pede, né? Antes de mais nada, se inscreve, como se fosse uma obrigação do cara se inscrever, mesmo sem saber o que o cara tem para falar aqui. Então, se você gostou do meu comentário, se inscreva no meu canal, dê um like aí para
para mostrar o YouTube engajamento. E, caso você queira, aperta lá o sininho para receber as notificações / avisos de quando meus vídeos forem ao ar. Vasque Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.